Olá, meus amados, olá, meus queridos, que a graça e a paz de Deus esteja sobre você, sobre cada ouvinte. Eu quero compartilhar com você algo sobre resposta, né? Resposta de Deus. Às vezes, muitos de nós nos encontramos procurando diante de Deus resposta para algumas coisas, né? Por que tal coisa está acontecendo? Quando vai acontecer aquilo que foi proferido, né? E às vezes nós temos bastante expectativas, né? E aí por conta de muitas expectativas, consequentemente nós às vezes nos caímos perguntando o porquê que certas coisas têm acontecido, por que certas coisas acontecem conosco. E aí às vezes é um pouco arriscado, né? Ficarmos questionando muito, porque pode ser que da forma como Deus vá nos responder, às vezes nós não nos satisfazemos, nós não ficaremos satisfeitos com a resposta de Deus. Mas antes é melhor ter uma resposta de Deus do que não ter resposta nenhuma. E eu quero lembrar, por exemplo, a Moisés. Moisés, em toda a sua trajetória, ele teve diversas situações que ele buscou diante de Deus respostas. Uma das respostas que Deus deu para Moisés, por exemplo, quando Moisés ele estava com o povo de Israel ali parado, esperando lá no Antigo Testamento, quando eles estão aguardando ali, esperando uma resposta de Deus, e aí Deus vira para Moisés e responde: Olha, o que vocês estão parados aqui? Diga a todo o povo que marchem, que avancem. Aqui não é lugar para eles estarem, não. Que é justamente antes de Deus abrir o Mar Vermelho é que acontece essa situação. Deus responde Moisés: de que forma? Abrindo o Mar Vermelho para que ele pudesse passar e o povo de Israel pudesse avançar. Mas tem outros homens também que é interessante, como por exemplo o profeta Elias, que pede diante de Deus para que Deus desse resposta para ele, para que Deus respondesse qual que era o verdadeiro Deus. O Deus que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro Deus. E exatamente dessa forma que Deus respondeu a oração de Elias. Deus responde com fogo. Mas, de contrapartida, tem um outro personagem interessante do Novo Testamento, aí já vamos para o Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo, que ele clama diante de Deus, pede diante de Deus resposta e alívio para aquela dificuldade que ele estava enfrentando. Ele vai falar sobre isso, sobre resposta e a maneira, olha como Deus respondeu para ele, né? Que eu acho que é o interessante. Lá no Evangelho de 2 Coríntios, no capítulo 12, do verso 7 até o verso 10, que diz assim: ó, uma coisa eu digo, por serem tão extraordinárias essas experiências, Deus impediu que eu me exaltasse. Por isso, foi-me dado um espinho em minha carne, um mensageiro de Satanás, para me ferir e me atormentar. Em 3 ocasiões diferentes, eu pedi, implorei, procurei resposta diante do Senhor, né? Pedi para que ele tirasse de mim esse espinho. Cada vez que ele pediu, olha o interessante, olha a resposta que Deus deu para Paulo. Deus diz o seguinte: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se aperfeiçoa melhor nos fracos. Aí Paulo fala: agora sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo, já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo. Alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições, nas dificuldades, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Então imagina eu e você na mesma situação do apóstolo Paulo, né? Eu e você para receber essa resposta. Se eu e você fôssemos diante de Deus, hoje, por exemplo, ou em uma situação de enfermidade, pedisse para Deus: Deus, me livra dessa enfermidade, como tem acontecido com muitas pessoas. E aí Deus vira para você e diz: olha,
A minha graça te basta. O meu amor já é o suficiente. A minha graça já basta para você. Quer dizer, Deus ele já é o suficiente para nós. Jesus já é o suficiente para mim e para você. Então, Deus ele tem as suas maneiras de trabalhar, as suas formas de responder. Que eu e você possamos nos concentrar em quando Deus nos responder. De alguma forma ele vai responder. Que nós possamos estar melhores do que durante o processo, né? Durante a situação, porque o apóstolo Paulo ele saiu uma pessoa melhor depois que ele passou por essa situação em ter um espinho na própria carne. E aí Deus deu a resposta para ele e a resposta satisfez o apóstolo Paulo e aí ele pôde dizer que ele se alegrava, né? Então ele encarou as dificuldades, as coisas de maneira diferente a partir de então. Então eu e você possamos buscar diante de Deus as respostas, mas depois de Deus nos responder, de alguma forma Ele há de responder, que nós possamos sair melhores do que antes. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Fique em paz. Fique com Deus.